Dom Manuel I passava os dias a pensar. Tinha uma ideia em mente e não queria desistir dela. Não era homem para se deixar vencer facilmente. Na verdade, na primeira viagem à Índia, Vasco da Gama não tinha tido uma boa experiência com o príncipe de Calcute, mas Dom Manuel I haveria de arranjar maneira de lá voltar para impressionar este samurim. Quero que o meu reino passe a dominar o comércio no Oceano Índico. A bem ou a mal, hei de consegui-lo. Vou enviar até à Índia uma nova armada. Veremos como correm as coisas desta vez. Preparou uma armada grandiosa, composta por embarcações enormes e com um bom carregamento de armas. Depois escolheu o capitão, Pedro Álvares Cabral, e com muito secretismo deu-lhe algumas indicações. Capitão, quero que parta para a Índia. No entanto, gostava de aproveitar esta viagem para fazer uma grande descoberta. Já desde o tempo de Dom João II que se acredita na existência de terras para o ocidente do Oceano Atlântico. Não quero que fale disto a ninguém, mas peço-lhe que navegue um pouco mais nessa direção. Quero uma nova conquista para Portugal. Pedro Álvares Cabral sabia que estava a aceitar um grande desafio e prometeu a Dom Manuel I. Tudo farei para conseguir o que me pede. Em março de 1500, a armada partiu para esta nova missão. Avançaram calmamente pelo Oceano Atlântico até à ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, onde ancoraram para se abastecer. Enquanto desembarcavam, os marinheiros de Pedro Álvares Cabral foram invadidos pelo medo ao ouvir um dos seus companheiros gritar: Deixei de avistar a nau de Vasco Ataíde! Alguma coisa grave deve ter acontecido! Pedro Álvares Cabral deu ordens para permanecerem naquele local. Talvez a outra nau se tivesse atrasado um pouco e assim poderiam esperar que ela ali chegasse. No entanto, nada aconteceu. A nau desaparecera sem deixar qualquer rasto. O capitão sentiu que nada mais podia fazer e a viagem foi retomada. Deu ordens para que seguissem mais para o ocidente, para poderem apanhar os ventos certos que os ajudassem a tomar a direção da Índia. Algum tempo depois, as águas do mar pareciam ter sido invadidas por algas. Um marinheiro que ia na proa chamou o capitão para lhe dizer: Meu capitão, estamos próximos de terra. Estas águas estão cheias de algas. Não há nada que enganar. Pedro Álvares Cabral ficou cheio de curiosidade e disse aos marinheiros: Companheiros, seguiremos estas algas. Vamos ver onde nos levam. Ao avançarem pelo mar, depressa avistaram terra. Entraram numa baía e parecia que se aproximavam de uma ilha. O capitão mandou ancorar as naus, tomou a palavra e anunciou aos seus companheiros: Vamos dar a esta ilha o nome de Terra de Vera Cruz. Mas como tenho receio do que se possa passar em terra, esperaremos até amanhã e só nessa altura desembarcaremos. Temos de jogar pelo seguro, não podemos arriscar demais. Na manhã seguinte, alguns portugueses foram à terra. À medida que se aproximavam, conseguiam ver muitas pessoas na praia e quando já estavam bem perto, perceberam que eram indígenas. Os marinheiros ficaram totalmente espantados com as diferenças deste povo. Reparem na pele avermelhada desta gente. E os cabelos, tão negros. Finalmente, em terra, puderam ver atentamente e com todos os pormenores as diferenças dos homens e das mulheres que habitavam aquele local. Andavam nus e alguns deles tinham o corpo coberto de pinturas. Usavam lindos colares de contas coloridas e toucados feitos com penas de papagaio. Ao verem os portugueses, receberam-nos com toda a simpatia e, cheios de curiosidade, mostraram muito interesse em visitar as naus. Pedro Álvares Cabral recebeu-os bem e, apesar de não falarem a mesma língua, tentou comunicar com eles. Mostrou-lhes vários objetos e alguns animais. Ao ver um papagaio africano, um dos nativos sorriu e apontou para a terra. Era uma forma de dizer que ali onde viviam também havia animais daqueles.
De seguida, o capitão pediu a um dos marinheiros: Traz até aqui uma galinha. Vamos ver como reagem. O marinheiro aproximou-se com a galinha, colocou-a no chão junto dos indígenas e ela começou a cacarejar. Aí é que foi ouvi-los gritar. Apanharam um susto valente. Nunca tinham visto um animal daqueles. À hora da refeição, Pedro Álvares Cabral ofereceu aos indígenas pão, peixe cozido, doces e vinho. O seu ar de espanto foi total. Não sabiam por onde começar nem como fazê-lo. Observaram os portugueses e imitaram o que viam. Nada fazia prever que, ao provarem todas estas comidas, as cuspiriam imediatamente. Estranharam o sabor e nunca tinham matado a fome com alimentos tão esquisitos. Aos seus olhos, os portugueses eram um povo de hábitos e costumes muito diferentes. O breve contacto com estas gentes e a visita a esta terra foram suficientes para Pedro Álvares Cabral concluir: Dom Manuel estava certo. Ao Ocidente há novas terras. Fizemos mais uma descoberta. O capitão deu a notícia aos seus companheiros e, para agradecer este feito, pediu a Frei Henrique de Coimbra que celebrasse uma missa. Tudo foi preparado com o máximo rigor. Montaram um altar na praia. Um dos marinheiros escolheu o melhor local para espetar uma cruz na areia e, ao lado, hasteou a bandeira da Ordem de Cristo. Os portugueses e os nativos colocaram-se em redor do altar. O padre deu início à cerimónia e toda a missa foi cantada em latim. As gentes daquela terra ficaram tão contentes que, no final, retribuíram dançando e cantando lindas músicas. Apesar de terem sido tão bem recebidos, os portugueses tinham de retomar viagem para chegarem à Índia. Tinha sido com esse objetivo que partiram meses antes. Porém, Pedro Álvares Cabral queria que Dom Manuel I ficasse a saber desta nova. Chamou Gaspar de Lemos, um dos seus capitães, e disse-lhe: Amigo, nós prosseguiremos para a Índia. Peço-te que leves a tua nau de volta a Portugal. Entrega a Dom Manuel esta carta que explica que o nosso reino está mais rico, que fez mais uma descoberta, que chegou à terra de Vera Cruz. Sem perceber, Pedro Álvares Cabral tinha feito história. Afinal, não descobriu apenas uma ilha, mas sim um território sem fim. As suas riquezas, principalmente o ouro, ajudaram Portugal a tornar-se um país mais próspero e desenvolvido. Esta terra, que mais tarde se veio a chamar Brasil, foi uma conquista muito especial para o nosso reino.